Ainda. Olha, maravilha. Pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso revisional do pré-colune, né? O nosso aulão colune. Laís, agradeço de coração, tá? Só para deixar gravado aqui a você e a todo o Grêmio Estudantil pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado pela Eu que oportunidade. agradeço aí pela sua disponibilidade em dar aula para a galera que está se preparando. Muito obrigada. Que isso, é um prazer imenso, você não tem ideia, tá? Faço todo ano, se você quiser. A gente está aqui junto, fazendo esse revisional. Pode me convidar, adoro, adoro. A minha função de vida é ensinar, e ensinar para quem quer aprender é sempre um prazer muito grande para qualquer professor, tá? Então, uma honra o convite, e eu espero honrar este convite hoje da melhor maneira possível, tá joia? Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar minha apresentação. E aí é o seguinte, vou dar o mesmo recado que eu dei ontem. Às vezes eu posso demorar para ver o chat aqui, vocês vão mandar pergunta, vão mandar aí, né, alguma questão. Eu prometo que eu venho aqui de vez em quando olhar, tá? E Laís, puxe minha orelha, caso eu demore demais a ver aí a pergunta de alguém, tá? Vai ficar aí por conta dela me avisar, tá legal? Mas eu vou vir sempre aqui para dar uma olhada. De tempo em tempo a gente para e vem aqui trocar uma ideia nas perguntas. Então, fiquem à vontade, perguntem. A aula hoje é uma troca de ideia, né? Tira dúvida, é revisional. Fiquem à vontade, que nem diz o ditado aí, use-me e abuse-me hoje, tá? Então vamos lá, vamos começar o nosso aulão. Vou compartilhar aqui minha tela. Todo mundo vendo minha tela legal? Laís, minha tela tá aí tranquilo para todo mundo? Tá sim. Joia, maravilha. Então vamos lá. Primeiro, prova do Colune. Quantas questões de biologia tem lá? Para quem já fez aí simulado coluna ao longo do ano, está careca de saber que hoje a gente tem 4 questões envolvendo assuntos da biologia. Quando eu comecei em 2011, muito importante que a gente tenha, que a gente entenda, né, o panorama da prova, a gente tem uma noção a respeito da prova de biologia. Quando eu comecei lá em 2011, a prova não tinha um padrão. Eram muitas questões de biologia, vários assuntos abordados na mesma prova, tá? E a prova, de um tempo para cá, ela vem alterando um padrão um pouquinho. Então, eu peguei de 2020 a 2025, ou seja, os 6 últimos anos de aplicação da prova, em que a prova vem ficando cada vez mais padronizada para a gente trabalhar aqui, tá? Dentro desse padrão de 2020 para cá, tem até uma colinha aqui do lado, eu deixei uma colinha pronta aqui, para não falar besteira na hora aqui para vocês, tá? Para não cometer nenhum erro. Olha só. Conteúdo mais cobrado, disparado, é a zoologia. É disparado, tá? São 4 questões nos últimos 6 anos, 24 questões no total de biologia. Dessas 24, 7 eram aí de zoologia, tá? E o que cai mais dentro da zoologia? Principalmente o grupo dos vertebrados, que é onde você tem que focar a maior parte dos seus esforços aí, dentro do estudo do reino animal, que é muito grande, por sinal. Tá? Então, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, são temas que aparecem recorrentemente na prova do Colune. Presta atenção, só aqui para não mentir, ó. Teve uma questão de zoologia, 2 na prova de 2020, uma na prova de 2021, uma na prova de 2022, uma na prova de 2023, uma na prova de 2024 e uma na prova de 2025. Ou seja, zoologia caiu nos últimos 6 anos, em todas as provas. E em alguns dos anos com 2 questões na prova. Tá? E caíram os mais diversos conteúdos da zoologia. Então já foi cobrado verminose, já foi cobrado artrópode, já foi cobrado anelídeo, minhocas, verminoses, mas o que se repete como padrão são os vertebrados e os artrópodes, tá? E artrópodes, por conta disso aqui, muito, olha só. O segundo conteúdo mais cobrado nos últimos 6 anos é vírus e viroses. Nem tanto vírus, tá? Estrutura de vírus não preocupe. Ah, eu tenho que saber se vírus é um ser vivo ou não vivo. Por que alguns cientistas consideram vírus vivo? Por que alguns cientistas consideram vírus não vivo? Não. O Colune tradicionalmente não cobra isso, tá? O Colune cobra viroses, em especial as chamadas arboviroses, que a gente vai comentar aqui durante o andamento da aula, que são as viroses transmitidas por artrópodes, em especial um mosquitinho super famoso, Aedes aegypti, tá? A dengue já foi cobrada aqui nos últimos 6 anos.
se eu não me engano, aqui nas minhas anotações, 2 vezes, e as outras viroses, chikungunya, zika, febre amarela, apareceram também. Então, vírus e viroses são o segundo conteúdo mais cobrado da prova do Enem. Perdão, da prova do Colune. Agora, além de vírus e virose, aí vem uma galera empatada. Uma galera empatada aqui, ó. A gente tem a histologia, que é o estudo de tecidos, a botânica e a fisiologia. E aqui eu quero dar um padrão para você da prova, para você ficar esperto, porque esse padrão, galera, vocês estudantes às vezes não têm, mas nós professores que ficamos por conta de fazer essa análise detalhada da prova, a gente tem uma visão completamente diferente do que a prova e enxerga ali às vezes algumas coisinhas, e aí as dicas, tá? Algumas coisinhas que às vezes vocês não veem, que vocês não percebem, até porque a gente tem que know-how, a gente tem muito tempo de sala de aula, tá? Olha só, histologia, ele entrou na prova aqui do Colune em 2021, estava sumidão, tinha tempo que não via, em 2021 caiu. A gente vai comentar daqui a pouquinho, vou falar com vocês sobre conteúdos coringas. Geralmente a prova do Colune traz um conteúdo coringa. E o que é um conteúdo coringa? É um conteúdo que não está dentro desses que estão aqui, que são os mais cobrados, tá? Um conteúdo fora dos cobrados, chama de conteúdo coringa. Tradicionalmente não vinha caindo, de repente aparece na prova, tá? Histologia apareceu em 2021 como um coringa. E aí ela caiu em 2021, ela caiu de novo em 2024 e ela caiu de novo em 2025, ou seja, ano passado, tá? E aí presta atenção numa coisa aqui. Todo ano um tecido diferente. Então, a gente nota que a histologia vem caindo e os tecidos não se repetem. Em 2021, caiu tecido ósseo, com regeneração de fratura. Em 2024, tecido muscular. E o ano passado, caiu tecido sanguíneo. Então, é bem provável que se histologia cair este ano na prova, que não venha nenhum desses 3 tecidos. Que a gente está vendo que ela vem aparecendo, mas o tecido não se repete. Então, pode ser que caia tecido epitelial, pode ser que caia tecido adiposo, pode ser que caia tecido cartilaginoso, pode ser que apareça, né, lá na prova o tecido nervoso. Então, como a gente teve uma falha técnica na nossa última aula, eu preparei para vocês 2 presentes durante essa aula aqui. O primeiro presente eu vou entregar agora, para quem estiver na aula. Laís, tá aí, Laís? Laís tá aí? Daqui a pouquinho Laís volta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar o primeiro presente aqui agora para vocês, vou mandar aqui no chat. Quem já quiser pegar, tá? Esse primeiro presente aí, se eu conseguir enviar. Se eu não conseguir enviar, eu vou... O chat está desativado aqui para mim, ia pedir para a Laís ativar, então eu não vou conseguir, não. Eu vou mandar para a Laís e pedir para a Laís enviar para vocês. Eu vou estar enviando aqui para vocês, tá? Um conteúdo de histologia, um resumão de histologia, para vocês poderem ter na mão. Tem 2 paginazinhas de teoria, então, para dar aquela leitura rápida, com os toques mais importantes, tá? Finalzinho da aula que eu mando para a Laís, é o primeiro presente que eu vou dar nessa aula para vocês aqui. E tem alguns exercícios lá para quem quiser resolver aí durante o fim da noite ou durante o dia de amanhã, tá? Como forma de revisão. Mas presta atenção. Tecido ósseo já caiu, tecido sanguíneo já caiu, tecido muscular já caiu, e eles não vêm repetindo o tecido. Então, é muito provável que caia nervoso, é muito provável que caia adiposo, é muito provável que caia o epitelial. Dê uma olhada melhor nesses tecidos aí, tá? Botânica já tem um padrão. A botânica vem aparecendo, apareceu em 2020, a botânica apareceu em 2021, a botânica apareceu de novo em 2024 e está aí recorrente em prova, e ela cai sempre ali, grupos vegetais, quase todos esses anos aqui, o conteúdo cobrado é grupo vegetal. Antigamente vinham mais temas dentro da botânica, já foi cobrado evapotranspiração, né? Já foi cobrada condução de seiva, tá? Mas hoje, né, dos últimos 6 anos para cá, o Colune tem focado no estudo dos grupos vegetais, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Também vamos revisar isso ao longo da aula, tá? E aí a gente vai aqui para o lado, olha só, com a fisiologia. A fisiologia, de novo, ela tem o mesmo
padrão da histologia, do estudo de tecido. Cai, frequentemente cai, tanto que os três estão empatados aí, histologia, botânica e fisiologia, tá? E não repete os sistemas. Então, só para não ser injusto aqui, ó, para falar a verdade, para dado técnico, 2022 foi o sistema reprodutor masculino, com vasectomia. 2023, sistema endócrino, com pâncreas, diabetes, insulina. E em 2024, veio o sistema circulatório. Então, é bem provável que esse ano venha um sistema diferente desses três, tá? E aí tem o sistema digestório, o sistema respiratório, que podem aparecer na sua prova, dentre os mais tradicionais, beleza? A gente também vai dar uma focada melhor nisso aí. E aí vem os chamados conteúdos coringas. O Colune deixa uma questão ali, ano sim, ano não, de um conteúdo que tradicionalmente não vem sendo cobrado e que de vez em quando aparece. Ano passado foi taxonomia, classificação, tal do Rificofage, reino, filo, classe, né? Apareceu lá a última questão da prova do ano passado, tá? Em 2023, o conteúdo coringa foi citologia, organela, membrana, né? Citoplasma, núcleo, de maneira geral, tá? E em 2022 foi bioma. Então, ou seja, tem sempre uma questãozinha que fica difícil da gente prever, que é coringona, tá? Tem muito tempo, desde 2020 para cá, por exemplo, que o Colune não coloca uma questão sobre evolução. Então, pode ser que apareça algo relacionado à evolução, a seleção natural de Darwin, lei do uso e desuso de Lamarck. Pode ser que apareça, e aí é um coringa muito provável para esse ano, tá? É uma aposta muito provável para esse ano. A gente não pode esquecer que o Brasil está sediando a COP30, que é uma conferência super importante para o meio ambiente, né? Onde o futuro da humanidade estará sendo discutido. Então, ecologia é um coringa que pode aparecer na prova do Colune esse ano. Então, ficar esperto, por exemplo, com desequilíbrios ambientais, com as últimas tragédias ambientais, né? Aquecimento global, desmatamento, queimadas, são tópicos aí que podem aparecer, tá? Ciclos biogeoquímicos, principalmente o ciclo da água, está tendo alteração no regime de chuva de várias regiões aqui do Brasil, então é algo que pode aparecer na sua prova, fique esperto com isso também, tá? E aí estão as principais dicas, os principais conteúdos para você. Agora, eu vou pegar alguns desses conteúdos aqui para a gente revisar. Então, nessa parte da aula, eu vou apontar para você aquilo que é mais cobrado dentro desses tópicos aí. Histologia, eu vou te mandar o material, tá? Vou te dar esse presentão aí. Então, a gente vai começar aqui a nossa aula agora, falando para valer, conteúdo para valer. Nós vamos começar dando um panorama na zoologia. O que a gente tem que ver de zoologia nessa reta final, assim, porque não dá para ver tudo, né? Zoologia é muito grande. Então, o que são os conteúdos mais relevantes para a prova do Colune em zoologia? Então, vamos começar a trabalhar aqui, primeiro, o grupo dos artrópodes. Galera, artrópode é o maior e mais diverso grupo dentro do reino animal. É um grupo muito grande, tá? Principais representantes aqui dentro são três classes: a classe dos insetos, a classe dos aracnídeos e a classe dos crustáceos. Inseto com borboleta, pulga, piolho, tá? Grilo, gafanhoto, besouro, enormidade de animais, de exemplares. Aracnídeo, representado principalmente pelas aranhas, escorpiões, carrapato, ácaro, e crustáceo com lagosta, siri, caranguejo, né? E os frutos do mar aqui embaixo aparecendo para você, com exceção do tatuzinho de jardim, que é um crustáceo terrestre, tá? Essa tabelinha é super importante que você tenha ela em mente para a hora da prova do Colune, tá? Em especial, diferenciar esses três grupos aqui no que diz respeito à divisão do corpo. Essa divisão corporal aqui, ela é importante. Número de pata, tá? É outro aspecto muito importante para separar esses grupos aqui de artrópodes. Então, fique esperto com isso, tá? Quanto à divisão corporal dos insetos, a divisão corporal dos aracnídeos, a divisão corporal dos crustáceos, número de patas apresentados em cada um. E a última vez, tá, que isso apareceu na prova do Colune, apareceu trabalhando essa parte aqui
relacionada aos artrópodes, que foi o sistema respiratório, tá? Então, insetos têm respiração do tipo traqueal, os insetos têm ao longo do corpo pequenos canaizinhos chamados traqueias, tá? Por onde ocorre a troca gasosa. Os gases vão diretamente para a musculatura dos insetos. O sangue, tá, dos insetos não transporta gases, ele só transporta nutriente, então o gás vai direto aqui da traqueia para os músculos, e os músculos vão espalhando o oxigênio por difusão célula a célula. Isso dá para alguns insetos uma grande agilidade. A gente nota essa traqueia de novo aqui, ó, nos aracnídeos. E em aracnídeos aparece uma estrutura diferente chamada filotraqueia, que é para aracnídeo maior, é uma estrutura mais ramificada, que permite uma maior taxa de troca gasosa. Então, aracnídeos de grande tamanho, aquelas caranguejeiras gigantes, aqueles escorpiões gigantes, vão ter a chamada filotraqueia. Tá? O funcionamento muito parecido, mas é uma estrutura muito mais desenvolvida. E os crustáceos, como são de maioria aquáticos, fazem uma respiração branquial, tá? Tranquilo? Beleza? Vão respirar por brânquia. Então, dá uma olhada nessa tabela, vai estar aparecendo aí, quem quiser printar a tela, printa, né? Para deixar aí já no ponto. Então, isso é importante, tá? Agora, além disso, o que é a maior aposta quando a gente fala de artrópodes? Toda vez que a gente começa um filo no reino animal, a gente frisa o que aquele filo traz de novidade evolutiva. O que ele apresenta que os filos anteriores não têm. Então, é super importante você ficar esperto com isso aqui em relação aos artrópodes, tá? O que os artrópodes trazem de novidade evolutiva? O que eles apresentam que a gente não via nos filos anteriores? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui é o que está no nome deles, tá? O nome artrópode vem do fato dessa galera ter pata articulada, né, ou apêndices articulados. E o segundo ponto, que talvez seja o ponto que o Colune pode explorar um pouco mais aqui, porque é o tradicionalmente mais explorado em prova, é que os artrópodes é o grupo, tá? É o grupo lembrado por ter um exoesqueleto quitinoso. O esqueleto dessa galera fica na parte externa do corpo e é feito de um carboidrato extremamente duro chamado quitina, tá? Obviamente, como tudo na natureza, esse exoesqueleto tem pró e tem contra. Ele tem vantagem e tem desvantagem. Então é importante você saber quais vantagens e quais desvantagens. É um esqueleto, é uma armadura, é duro, é resistente. Então a vantagem aqui principal é que ele oferece proteção, tá? Ele deixa o corpo do animal mais protegido. Agora, segunda vantagem, a quitina é o impermeabilizante, ele evita a perda de água. A maioria dos artrópodes são encontrados em ambiente terrestre. Então, esse exoesqueleto feito de quitina, ele ajuda a reduzir a perda de água pela superfície do corpo, tá? Agora, o que seria o contra, né? Qual seria a desvantagem desse exoesqueleto? Como ele está pela parte de fora do corpo do animal, à medida que o animal cresce, ele esbarra nesse exoesqueleto e não tem mais como crescer. Então, para crescer, o animal, periodicamente, ele tem que fazer trocas desse exoesqueleto, tá? E a gente chama essas trocas de ecdise ou muda, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do lado. Trouxe para você aqui uma fotinha, bem provável que você nunca tenha visto este fenômeno, até porque é difícil ver, tá? Mas você já deve ter topado aí, quem tem sítio ou quem mora próximo a um parque, a uma região de mata, com casca de cigarro agarrada na árvore. Minha avó falava assim, ai, tadinha lá, cantou até explodir. Ah, cigarro não canta até explodir, galera. Se ela explodisse, não ficava a casca perfeitinha ali para fora, tá? O que a cigarra está fazendo nessa foto aqui é uma equidise, é uma troca de exoesqueleto. Ela está abandonando o exoesqueleto velho, produzindo um novo para poder crescer, tá? Então, quando a gente leva isso para um gráfico, a gente vai notar que o gráfico de crescimento dos artrópodes ele é diferente do gráfico de crescimento de todos os outros animais. Enquanto os outros animais têm um crescimento que a gente chama de crescimento contínuo, ó, que pode ser visto aqui, tá? Os artrópodes crescem em escadinha. Repara que eles têm um período de crescimento e um período em que eles ficam sem crescer, em que o tamanho fica estagnado. E aí, de repente, eles voltam a crescer de novo, chegam até um certo tamanho, param de crescer e crescem de novo, tá? Repara que eu deixei duas bolinhas azuis aí, justamente nos pontos em que há aquele aumento, tá? De tamanho. Nesses pontinhos a gente vê, ou a gente percebe
este evento chamado Moodle Wikidis. Então, fica de olho nesse gráfico, tá? Fica de olho nesse quesito exoesqueleto, vantagem, desvantagem, porque isso pode ser explorado em prova. Artrópodes é um filo muito grande, é um filo muito explorado. Beleza, galera? Vamos dar uma olhada em questões do Colune. Aqui eu vou aproveitar para te dar alguns macetes de resolução de questão. Cara, essa parte da aula é muito importante, tá? Então, pega esses 4 macetes que eu vou te passar aqui a respeito de resolução de questão, para você ganhar primeiro tempo, tá? Porque tempo em prova é ouro, tempo em prova é dinheiro. Então, esse primeiro macetinho para você ganhar tempo. E os outros macetinhos é para você eliminar o que a gente chama de distratores. O que é distratores? Opções que estão ali para te confundir, tá? Itens do enunciado que estão ali para te confundir. Então, para você economizar tempo e não cair em pegadinha. Basicamente, são as dicas que eu vou te dar aqui. Então, vamos lá para a primeira questão que a gente vai resolver junto aqui na aula. Primeira dica. Primeira dica. Tem questões do Colune, não na prova de biologia, tá? Mas às vezes na prova de geografia, na prova de português, na prova de história, que o texto base da questão ele é muito grande. Se você lê aquele texto base pausadamente, você vai gastar muito tempo, tá? Então, o que é a dica aqui? Comece a resolução da questão pela leitura do comando. Ó, o comando. Leia primeiro o comando da questão. Ao ler o comando, você depois, se sentir necessidade, tá? Vai fazer uma leitura do texto. Só que você vai fazer uma leitura direcionada. Você já vai procurar no texto aquilo que você quer. Não vai ficar lendo o texto aleatoriamente. Você já viu qual é a pergunta, você vai ler o texto e vai gravar somente aquilo, vai grifar somente aquilo que for pertinente para a sua resposta, tá? A gente chama isso de leitura dinâmica ou leitura orientada. Você perde menos tempo, você não se distrai durante o texto, tá? Então tá aí a primeira dica. Segunda dica, lê o comando, identificou o tema central da questão, começa a elencar na sua cabeça aquilo que você lembra a respeito do assunto. Essa técnica é chamada de mapa mental. A gente pode fazer isso no papel, escrevendo, ligando depois os termos por setinha, que é o mais tradicional, tem aos montes aí na internet, tem mapa mental para tudo enquanto é assunto, tá? Mas o nome é mapa mental, você pode fazer de cabeça durante a prova. Então, por exemplo, eu vou ler aqui e vou ler lá, ó. É correto afirmar que a respiração de larvas e de pulpas durante a metamorfose do mosquito... Bom, peraí, está perguntando sobre respiração. E falou de mosquito, então respiração de artrópode. Eu já sei que o adulto, ele tem respiração traqueal, né? Mas e a larva? E a pulpa? Como é que elas vão respirar? Ó, então eu vou precisar dar uma olhada no texto. Mas eu já comecei a fazer um mapinha mental. Eu já li o comando, depois eu vou para a figura e vou para o texto aqui, mais direcionado, tá? Terceira coisa, terceira diquinha. Às vezes, tem questões que você vai ficar em dúvida. Biologia, química, física são ciências da natureza. A natureza tem regras, ela tem leis. Então, ao ler as opções, você tem que ver se as opções fazem sentido. A água, por exemplo, ela não cai para baixo, cai para cima, perdão. Se você soltar água a qualquer corpo no universo, ele cai para baixo, é a lei da gravidade. Tá? Então, se falar que um corpo está caindo para cima, não, isso não existe. Então, você vai eliminar ali, às vezes, opções que estão fora da realidade, beleza? Então, vamos lá dar uma olhada na questão. Ó, já li o comando, já sei que ele está querendo que eu encontro a respiração da larva e a respiração da pulpa, tá? E durante a metamorfose do mosquito adulto, beleza? Então, vamos lá dar uma olhada aqui, respectivamente, o que ele quer. Bom, vou ler o texto, e já vou ler o texto procurando esse tipo de respiração. Observe a imagem abaixo que representa o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, tá? A imagem não está abaixo, tá? Eu coloquei ela aqui do lado. Parte do desenvolvimento ocorre em depósitos de água, onde após a postura dos ovos acontece a metamorfose. Já a fase adulta acontece fora da água, beleza? Ou seja, o enunciado não me deu nenhuma dica sobre o tipo de respiração. Então eu vou para a figura, tá? Vou lá para a figura, ó, começando o ciclo aqui. Fêmea coloca ovos na parede do recipiente. Ovos eclodem quando entram em contato com a água. As larvas estarão nadando na água. Galerite, se a larva vai estar nadando na água, se ela vai ficar dentro da água, na água,
Qual o mecanismo de respiração mais eficiente? É branquial, beleza? Então, ó, e eu sei que depois ele me pede da pulpa e do mosquito adulto. O mosquito é um inseto. Inseto, de acordo com aquela tabelinha que a gente viu lá na aula, ele tem respiração traqueal. Portanto, gabaritinho tá aqui, ó, branquial e traqueal. Tá legal? Tranquilo? Bom, vamos lá. Próximo assunto dentro da zoologia. Vertebrados. Cai todo ano, tá? Peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Os mais queridinhos, anfíbios e répteis. Tio Igor, por que anfíbios e répteis caem mais? Porque um conquistou o ambiente terrestre de maneira parcial, o outro conquistou o ambiente terrestre de maneira total, tá? Ou completa. Então, primeiro aqui, começando com os anfíbios. Quem são os anfíbios? Sapo, rã, perereca, salamandra, cobra cega, essa galerinha que está aparecendo nas figuras ao lado aí, são os anfíbios. O nome anfíbio vem de anfiduplo biovida, ou seja, essa galera tem uma parte da vida na água, uma parte da vida na terra, tá? Eles têm vida dupla, beleza? A fase larval, né? A fase inicial da vida se passa na água, tá? Enquanto a fase adulta ela tem um caráter mais terrestre. Esse povo são os primeiros cordados, os primeiros vertebrados a chegarem no ambiente terrestre. Então, eles chegam, mas não conquistam, tá? E é importante que você saiba isso que está aparecendo dentro do quadrinho amarelinho aí, tá? Os anfíbios fazem a conquista parcial do ambiente terrestre. Tio Igor, por quê? Porque eles têm uma alta dependência da água. Eles dependem da água primeiro para a reprodução. Anfíbios têm fecundação externa, tá? Macho e fêmea liberam os gametas na água, o encontro dos gametas acontece na água. A primeira fase de vida, que é a fase larval, é aquática. Então, a gente pode falar que eles dependem da água para a reprodução, eles dependem da água para o desenvolvimento, tá? Então, estão limitados em um ambiente aquático. E, além disso, eles não têm na pele uma substância chamada queratina. Tanto que a gente fala que a pele dos anfíbios é uma pele nua, diferente da pele de réptil, diferente da pele de ave, diferente da nossa pele, da pele de mamífero. Nossa pele é queratinizada e a queratina evita perder água. Eles não têm queratina na pele, então eles perdem muita água pela pele. E isso se deve ao fato dos anfíbios terem como principal modalidade de respiração a respiração cutânea, que é feita pela pele. Então, a pele deles tem que estar constantemente úmida para favorecer essa troca gasosa. É uma pele muito fina, ela não pode ser muito grossa, senão a respiração cutânea ficaria dificultada. Então, isso limita anfíbio ao ambiente aquático, impede que ele faça a conquista total do ambiente terrestre. Agora, o grupo que conquistou definitivamente, que são os répteis. Quando a gente olha para os répteis aparecendo aqui, jacarés, crocodilo, gavial, deixa o Igor molhar a palavra aqui que a garganta está queimando. Vamos lá. As tartarugas, os jabutis, os cágados, os camaleões, os lagartos, as serpentes, essa galera toda, tá? Primeiro detalhe importante, antes da gente entrar na conquista definitiva do ambiente terrestre, que o Coluna explorou isso aqui, para não falar besteira, se eu não me engano, tá? Na prova de 2022, beleza? O Coluna trouxe essa temática. Os répteis, assim como peixes, assim como anfíbios, são animais ectotérmicos e pecilotérmicos. Toma cuidado que esses dois termos aqui, o conceito parece muito, tá? Mas são coisas diferentes. Por que peixe, por que anfíbio e por que réptil é ectotérmico? Porque eles não produzem calor internamente. O metabolismo deles não consegue produzir calor na parte interna do corpo. Então, esses animais, para se aquecerem, tá? Para aumentarem o seu metabolismo, eles precisam se aquecer através de uma fonte de calor externa, que na natureza é o sol. Tá? Agora, o que significa dizer que esses animais são pecilotérmicos, que é o segundo termo que está aparecendo aqui para vocês? Pecilotérmico significa dizer que esses animais não têm controle sobre a temperatura corporal. A temperatura corporal deles varia de acordo com a temperatura do ambiente, tá? Isso acontece com peixe, isso acontece com anfíbio, isso acontece com réptil. Com nós, mamíferos e aves, não, a situação é diferente, tá? Nós, mamíferos e as aves, somos endotérmicos, produzimos calor internamente, e nós somos homeotérmicos.
nós mantemos a temperatura corporal constante. E é por isso que se você for para biomas frios, tá? Biomas extremamente frios, dificilmente você vai encontrar no bioma uma espécie de réptil ou uma espécie de anfíbio. Qual é a fauna de um bioma de um ambiente frio? São mamíferos e aves, animais que produzem calor internamente e animais que mantêm a temperatura corporal constante, tá? Suportando o inverno rigoroso, suportando as baixas temperaturas. Isso não rola com réptil, isso não rola com anfíbio, tá? Então vamos lá. Os répteis fizeram a conquista total, a conquista definitiva do ambiente terrestre. Tio Will, através de quê? Através da pele queratinizada, bastante queratinizada. Olha a armadura que o jabuti tem, olha a aspereza da pele do crocodilo, da cascavel que está aparecendo aí do lado, tá? Então, pele queratinizada. Os anfíbios já tinham, presta atenção, que isso foi tema de questão do colúnio. Os anfíbios têm pulmões, tá? Só que o pulmão do anfíbio é um pulmão muito primitivo, muito bobinho, muito fraquinho. Por isso que os anfíbios têm maior taxa de respiração da modalidade cutânea, feita pela pele, porque o pulmão dos anfíbios não é legal. Répteis não, répteis têm um pulmão legal, uma respiração pulmonar eficiente, inclusive a tartaruga marinha, que é um réptil que passa praticamente a vida toda no mar, ela tem que vir até a superfície respirar, ela tem respiração pulmonar e é um pulmão legal, tá? Os répteis eliminam na urina um produto chamado ácido úrico, é um produto pouco tóxico comparado com a urina, por exemplo, dos peixes, comparado com a urina nossa dos mamíferos, tá? O ácido úrico é um produto bem menos tóxico e por isso eles não precisam de muita água na urina, tá? Porque a urina deles é pouco tóxica. Então eles têm uma urina pastosa e isso economiza água. Você já vai encontrar em réptil pênis. Répteis têm órgão copulador, tá? O macho tem um pênis e para reproduzir ele introduz esse pênis na cloaca da fêmea. Então os gametas, eles não se encontram mais na água. Os gametas aqui dentro desse grupo já se encontram dentro do organismo feminino. A gente tem uma fecundação interna, tá? Eu não preciso mais da água aqui para a fecundação rolar. E os répteis trazem como característica, e aquela famosa pergunta das aulas de biologia, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Por quê? Porque os répteis, que são os ancestrais das aves, tá? São os primeiros animais a apresentarem um ovo com casca dura, com casca calcária e com anexos embrionários, com estruturas dentro do ovo que vão ajudar o embrião a desenvolver, em especial aqui o âminio, tá? Ou bolsa amniótica, que é uma bolsa cheia de líquido que tira a necessidade da água no processo, tá? Não preciso que esse ovo esteja em ambiente aquático, porque dentro do ovo tem uma bolsa cheia de líquido. Tranquilão? Beleza? Então, ó, deixar aqui um comparativo entre os dois para vocês terem uma ideia. Printem a tela, tá? Quem quiser printar a tela aí durante a aula, parar, dar uma olhada aqui no vídeo, né? E vão lá resolver questão, tá? Aplicando sempre as técnicas que a gente passou alguns minutinhos atrás, ó. Então, vamos lá. Vou para o comando, tá? Nem vou ler o texto, vou para o comando. Assinale a alternativa que não apresenta uma estrutura, não apresenta uma estrutura que apareceu primeiro no grupo dos répteis. Veja só, eu nem preciso ler o comando, perdão, eu nem preciso ler o texto, só de ler o comando. Olha quanto tempo você economizou aqui. Então eu vou olhar nas opções, já começa a levantar ali, peraí, répteis, conquista definitiva do ambiente terrestre, répteis, características sim, característica assado, quem são os répteis? Já faço um mapinha mental, rapidinho na minha cabeça, que é a segunda diquinha, tá? E aí eu vou lá ler, olha só. Pele impermeável. Bom, isso surge em répteis porque anfíbios não têm. Lembra que a pele dos anfíbios não tem queratina, tá? Órgão sexual intromissor. Isso também surge em répteis, que é o pênis, tá? Répteis são os primeiros animais aqui dentro dos vertebrados, primeiros não, tá? Mas entre eles e os anfíbios são os primeiros animais a apresentar pênis, né? Então o órgão intromissor, o pênis, aparece em réptil, daí vem a fecundação interna. Ovo com casca rígida, isso também aparece pela primeira vez em répteis. Então, das características aqui, qual não aparece pela primeira vez em répteis? É o pulmão, tá? Comentei isso tem poucos instantes aqui na aula. Pulmonar eficiente. Os anfíbios têm pulmão, mas ela não é eficiente, por isso que o anfíbio tem que fazer
a troca gasosa pela pele, porque o pulmão dele não é eficiente, mas o pulmão já tinha anfíbio, tá? Então, o que não apareceu primeiro nos répteis foi o pulmão. Anfíbios já tinham pulmão. Legal, galerinha? Ó, outra, porque ave mamífero não está aqui no nosso resumão, tá? Mas é importante que você tenha uma boa noção sobre ave mamífero. Falou em ave, associe com adaptações ao voo. Então, dê uma olhada lá nas adaptações de aves ao voo, ossos pneumáticos, sacos aéreos no pulmão, intestino reduzido, ausência de bexiga urinária, osso externo em formato de quilha, tá? E para mamíferos, as características exclusivas do nosso grupo: glândula mamária, corpo coberto por pelo, tá? Diafragma, músculo respiratório, só mamífero tem. Hemácias sem núcleo, hemácias anucleadas, é uma característica exclusiva de mamífero. 4 tipos de dentes aqui na boca: incisivo, canino, molar e premolar, tá? Presença de placenta, que não está em todo mamífero, tá? Não só alguns mamíferos têm placenta, mas são coisas aí que a gente tem que ficar esperto. Agora, olha o que a questão pediu e que é muito legal aqui. Vamos lá, vou direto ao comando. Lembra? Leia primeiro o comando, tá? A alternativa que apresenta uma característica presente nos mamíferos. Então, ó, presente nos mamíferos e ausente nas aves. Então, o que mamífero tem que ave não tem? Não preciso ler o texto. O texto inteiro é um distrator. Lógico que caso você fique em dúvida, tá? Caso você olhando para as opções não consiga resolver, olhe o texto. Às vezes você vai achar alguma dica lá. Mas nesse caso aqui, a gente vai direto para as opções, tá? Então vamos ver. Sistema circulatório fechado, galera, a gente encontra em todos os vertebrados. Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, todo mundo tem sistema fechado, que o sangue só corre entre vasos, tá? Vai de veia para o coração, do coração sai por artéria, volta por veia. Todo cordado, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, tem sistema circulatório fechado. Esqueleto ósseo. Mamífero tem, ave tem. Tio Igor, por que você pulou a letra B? Você já imagina, né? Ah, mas olha só. Esqueleto ósseo resistente. Mamífero tem, ave tem. Fala assim, não, tio Igor, o osso de ave é um osso pneumático. Peraí, eu quero aquilo que está presente em mamífero e ausente em ave. Eu não quero aquilo que está presente em ave e ausente em mamífero, tá? Então, todos os dois têm esqueleto ósseo e esqueleto resistente, tá ok? Esqueleto ósseo é resistente. Por último, dimorfismo sexual entre macho e fêmea. Eu encontro isso em mamífero, eu encontro isso em ave. Praticamente todas as espécies de aves e mamíferos têm um macho e uma fêmea, com dimorfismo sexual, com diferença, tá? Na forma, na cor, no tamanho do corpo do macho para o corpo da fêmea. Tranquilo? Então, o que me sobra de resposta é a letra B. Olha só. Um detalhe importante. A nossa pele, a pele da ave, ela tem queratina. Agora, existem 2 diferenças da pele de um mamífero para a pele de uma ave. A pele do mamífero é coberta por pelo, a pele da ave é coberta por pena. E a segunda diferença, presença de glândulas na pele, em especial glândulas sudoríparas, tá? Aves até tem algumas glândulas aí, mas glândula sudorípara na pele a gente só vai encontrar em mamífero, tá legal? Então, gabaritinho aí, a letra B, está presente no mamífero, mas está ausente nas aves. Joia? Show? Bom, mudando de rumo, vamos falar de vírus e virose, que é o segundo conteúdo mais cobrado aqui na provinha do Colune. Galera, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida até aqui. Pelo que eu olhei, o chat está desativado, né? Eu tentei mandar mensagem aqui, não consegui. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, manda, solta aí a voz no microfone, pode perguntar, chama aí, tio Igor, tá? No microfone e eu respondo. Fique à vontade, tá? Fique à vontade para perguntar. A aula é de vocês, foi feita para vocês, pensada para vocês, tá legal? Então, ó, qualquer dúvida, abre o microfone. Vou até voltar para ver se o chat foi liberado, mas tenho quase certeza que não foi, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aí a nossa aulinha. Pulando aqui para vírus e virose, a gente vai falar das arboviroses. O que são arboviroses?
que é o tema, assim, dentro de vírus, mais explorado na prova de coluna. São as viroses transmitidas por artrópodes, em especial por esse mosquitinho que está aparecendo aí do lado, que é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é uma espécie invasora, ela não é natural do Brasil, e ela chegou aqui no Brasil, se deu super bem em clima brasileiro, multiplicou a rodo, principalmente em área urbana, em área de cidade, e aí eu não vou chover no molhado, tá? Eu não vou ficar falando aqui de evite água parada, não deixe isso, não deixe aquilo outro, sintomas da dengue, nananã, piriri, pororó, porque eu tenho certeza que todo mundo está careca de saber sobre isso. Eu vou tocar naquilo que não é usual, tá? Mas que está aparecendo na mídia com muita frequência, que pode ser explorado em prova. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aí. Então, olha só. Primeiro, esse mosquitinho que está aí do lado, ele transmite 4 doenças diferentes ao ser humano. A primeira é a febre amarela, tá? A febre amarela, ela tem a forma urbana e a forma silvestre. Forma urbana é transmitida pelo Aedes aegypti, que lembra que esse mosquito é um mosquito urbano. Ele é encontrado em área urbana, tá? Forma silvestre é transmitida por outro mosquito, por outros, né? Hoje, no Brasil, a febre amarela, ela tem surtos em algumas regiões, específicas. É uma doença que gera preocupação, ela pode levar a óbito, porém, existe aqui no Brasil uma vacina gratuita em dose única, para a prevenção da febre amarela. Eu nunca tomei essa vacina. Posso ir lá tomar a qualquer hora e momento, tá? Essa vacina praticamente não tem efeito colateral nenhum. E tomou ela, ela dura para a vida inteira. Antigamente, ela durava 10 anos. E há 10 anos eu tinha que ir lá e dar um reforço. Hoje é dose única, tá? E algo muito relacionado a essa doença é lembrar aqui que os macacos, primatas, são reservatórios naturais dessa doença. Geralmente, na natureza, são eles que apresentam o vírus da febre amarela. O mosquito, ao picá-los, adquire o vírus e, ao picar o ser humano, acaba transmitindo de volta, tá? Só que os macacos também sofrem, os macacos também morrem. Então, aqui, o último surto, tem muito tempo, o último surto de febre amarela na nossa região, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca ali, que é uma área bem arborizada, é a maior floresta urbana do mundo, tá? E passou. A gente não tem muito mais notícia na mídia da febre amarela. Zika. A Zika vira e mexe aparece, tá? A Zika, também transmitida pelo Aedes aegypti aqui no Brasil. O mais importante lembrar dela é que ela tem transmissão vertical. Tio Will, o que é transmissão vertical? É quando a doença passa de mãe para feto, via placenta e cordão umbilical. Se a mulher adquirir o Zika vírus, a terceira, 4 meses de gestação, ela passa para a criança e a criança desenvolve uma condição chamada microcefalia. A cabeça, o cérebro, o encéfalo não se desenvolve, a cabeça fica pequena. A criança tem uma enormidade de problemas cognitivos, motores, sensoriais, tá? Então, é uma complicação muito relevante, uma expectativa de vida muito baixa para a criança, um sofrimento muito grande para a mãe, para a família, tá? E para a Zika, no Brasil, ainda não tem vacina, os casos são muito mal calculados, né? Os sintomas entre Zika, dengue, chikungunya são muito parecidos. Então, a galera chega no hospital, eu tô com dor nas articulações, eu tô com dor sobre o olho, eu tô com febre, eu tô com vômito, eu tô com diarreia, dengue. Não faz um exame de sangue para ver, e às vezes é Zika e acaba computado como dengue, tá? Então, os dados aí são meio imprecisos para o Zika vírus. Agora, apostinha, chikungunya. A chikungunya teve um surto recente, ano passado. Eu, inclusive, peguei chikungunya, penei com ela aqui alguns meses, tá? A chikungunya não tem vacina ainda definitiva, tem uma vacina em estudo, em andamento, tá? Praticamente aí bem adiantado, mas ainda não saiu para vacinação em geral. E o que você tem que lembrar desse último surto de chikungunya que nós tivemos aqui é que ela causou algo que o primeiro surto não causou, que foram sequelas articulares. Muita gente com inflamação de articulação, com dificuldade de movimentar. Teve gente que perdeu movimento de perna, movimento de mão, movimento de dedo, tá? Sente dor até hoje, as articulações ficam inchadas. Então, pode ser que a chikungunya apareça na sua prova devido ao surto recente. Agora, queridinha de sempre, aquela que mais aparece na prova do coluna, apareceu 1, 2 vezes, nesses últimos 6 anos, dengue. Não vou chover no molhado. Não vou falar o que você já sabe sobre dengue.
Repara que tem aí detalhes que são pouco comentados sobre dengue que o Colune pode explorar na prova, tá? Então, primeira coisa, a dengue, ela é hoje considerada no Sudeste brasileiro uma endemia. Toma cuidado com esse termo. A gente tem endemia, epidemia e pandemia. Então, tome cuidado com esses três termos na prova do Colune, tá? O que é uma epidemia? Números esporádicos, né, de determinada doença, casos esporádicos que surgem em uma cidade, que surgem em um bairro, que surgem em um estado, que surgem em um país, que surgem em um continente. Até a barreira de continente a gente considera uma epidemia, um surto repentino de casos, começou a aumentar, a doença não era vista ali, né? Com tantos casos assim, de repente o número de casos começa a aumentar, você tem uma epidemia, você tem um surto, tá? Agora, o que é uma endemia? É uma doença que é comum ao longo de vários anos. Você tem número alto de casos, ou pelo menos um número considerável de casos, durante vários anos seguidos. Nós temos mais de 20 anos em que a dengue é recorrente na região sudeste, tá? Portanto, a dengue é uma endemia hoje da região sudeste do país. Casos frequentes, beleza? A dengue tem vacina. Tem muita gente que não sabe nem que tem vacina para dengue, meu Deus. Então, isso é outra coisa que o Colune pode explorar, tá? A vacina saiu este ano. A vacinação começou para crianças, não teve boa adesão, as crianças não foram vacinar, os pais não levaram, e aí ela passou para adolescentes, a galera não foi, agente de saúde, ou seja, o que ficou marcado dessa campanha, tá? De vacinação para dengue, que pode virar notícia, que pode virar não, que virou notícia. Isso aqui, ó, a baixa cobertura vacinal. O Colune pode explorar isso em prova, tá? Então, essa baixa cobertura vacinal para dengue. Dengue é algo que o Colune adora, soro e vacina é uma parte muito importante da matéria da prova, então pode ser que isso apareça na sua prova do Colune, tá? Então, lembra que a prova do Colune ela é contextualizada. Ela tem que estar uma prova atualizada, moderna, trazer temas que estão presentes aí na mídia nos últimos meses, tá? E isso aqui estava muito. Então, essa baixa cobertura vacinal. E, ó, não é só isso. A gente tem baixa cobertura vacinal de vários outros tipos de vacina além da dengue. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, uma doença que estava praticamente erradicada há quase 30 anos, que é a coqueluche, também voltou devido a essa falta de vacinação. Então, fique esperto, tá? Porque isso pode cair. E aproveitando o gancho, vamos falar aqui de soro e vacina, tá? Vamos dar uma olhada na diferença entre soro e vacina e já bater aí, ó, vírus, virose, vacina e soro, tema super importante, numa tarracada só, tá? Preparar aula preparada, direcionada para você arrebentar na prova aqui. Então, presta atenção. Nós temos dois tipos de imunização que podem aparecer aí na sua prova, tá? Imunização do tipo passiva, imunização do tipo ativa. Vamos diferenciar uma da outra e lá no final falar de soro e vacina. Imunização passiva é aquela em que o indivíduo doente ou intoxicado, ele recebe anticorpos prontos para a doença. Ele vai chegar ao hospital passando mal, vão colocar na veia dele, na corrente sanguínea dele, anticorpos já prontos. Como você está recebendo anticorpos prontos para a doença, o seu corpo ele não vai produzir as chamadas células de memória imunológica. Células que vão aprender a combater aquele patógeno, aquele corpo estranho, ou aquela toxina. E por que o corpo não produz? Porque não tem necessidade, você já está injetando o anticorpo, então as células de defesa não trabalham, automaticamente essas células de defesa não trabalham muito pouco, você não gera as chamadas células de memória ou memória imunológica. E é uma imunidade que ela dura por curto prazo, Ela vai fazer efeito enquanto você toma o soro, algumas horas depois, e aí vai passar, Tem dois tipos da gente receber essa imunização passiva, natural e artificial. Naturalmente, a gente recebe anticorpos prontos da nossa mãe, através de duas formas, através da placenta e do cordão umbilical, durante a gestação, ou depois através do leite materno, da amamentação. A mãe também transfere uma gama de anticorpos que vão fornecer uma imunidade temporária ao filho, lá nos primeiros meses, quando a criança vai estar se amamentando, Agora, de que maneira que a gente pode receber anticorpos prontos artificialmente? Através dos chamados soros,
Ah, tio Igor, soro caseiro? Não, soro caseiro é água, açúcar e sal, tá? A gente está falando aqui do soro antiofídico, que é contra a picada de serpentes, e o antiaracnídico, que é contra a picada de aranhas e escorpiões. Soro, ele é utilizado no tratamento da doença, da intoxicação. Foi picado por serpente, corre para o hospital, toma o soro antiofídico. Foi picado por aranha e escorpião, corre no hospital, toma o soro antiaracnídico, tá? O soro tem anticorpos prontos, geralmente produzido por cavalo. O cavalo é um animal que naturalmente produz anticorpos, tá? Então a galera injeta um pouquinho da peçonha da cobra, um pouquinho da peçonha da aranha no cavalo, espera uns dias para o corpo do cavalo produzir anticorpos, extrai os anticorpos e depois fornece para a gente, tá? E esses soros ficam guardados no hospital. Chegou alguém precisando, é só aplicar. Agora, além da imunização passiva, a gente tem a ativa. Na imunização ativa, o próprio indivíduo, produz os anticorpos para a doença. Então, o seu organismo, as suas células de defesa, os seus glóbulos brancos vão produzir os próprios anticorpos. Como eles estão ali aprendendo a produzir esses anticorpos, as células que aprendem a produzir esse anticorpo, a célula que aprende a combater o corpo estranho, ela fica guardada em pontos específicos do seu corpo, chamados de linfonodos, e vão virar células de memória, tá? Então, a imunidade ativa, ela gera memória imunológica, ela gera células de memória. E essas células de memória ficam por anos no seu organismo, anos, tá? Portanto, elas configuram uma imunidade de longo prazo, beleza? Como que a gente adquire imunidade ativa de maneira natural? Pegando doença. Ao pegar a doença e o seu próprio corpo conseguir combater, você adquire uma imunidade ativa, o seu próprio corpo combateu, e natural, porque você adquiriu a doença por via natural. Ou a gente pode, de maneira artificial, através de vacina, tá? Vacinas contra vírus, vacinas contra bactéria e vacinas contra protozoários, né? E vacina, olha só, é um instrumento de prevenção de doença. Então, a gente toma com o intuito de produzir essas células de memória para que, caso a gente pegue a doença de maneira natural, a gente ou não desenvolva sintoma grave, tá? Ou não desenvolva sintoma nenhum. Essa é a função da vacina, tá? A vacina não vai te impedir de pegar a doença. A vacina pode não te impedir de transmitir a doença, mas ela vai impedir que você tenha sintomas graves, né? Ou que você tenha sintomas, tá? Então, é legal, é importante que todo mundo tenha essa noção de vacina. E o que tem na vacina se ela não tem um anticorpo? Na vacina tem um antígeno, tem um vírus, tem a bactéria, tem um protozoário, obviamente fragmentado, enfraquecido, morto, tá? Para que o seu corpo possa ali trabalhar em cima dele e produzir os anticorpos e as células de memória. Beleza? Legal? Vamos dar uma olhada como é que isso é cobrado no Colune. Então, vamos lá ver questões aqui, ó. Vamos pegar questões. Trouxe a questão. Vou lá para o comando. São falsas apenas as afirmativas. Então, ele quer que eu procure as que são falsas, tá? Vamos dar uma olhada nas afirmativas. Caso fique dúvida, a gente lê o comando do texto, tá? Então, vamos lá. Número 1. As doenças são transmitidas principalmente... Então, ó, começou aqui meio largadão, tá? Vamos dar uma olhada lá em cima no texto. Esqueça o leão, esqueça o tubarão, acredite-se que os animais mais letais do mundo não estão na terra nem no mar. São eles os mosquitos. As doenças transmitidas... Opa, acabamos de falar sobre isso, né? Então, agora sim eu posso ir lá para baixo. Vamos lá. As doenças são transmitidas principalmente por meio da picada do mosquito. Legal. Mas também podem ser por meio das suas fezes, como no caso da doença de Chagas. Olha, presta atenção. Doença de Chagas é uma protozoose, é causada por um protozoário e é transmitida ao homem por um inseto chamado barbeiro, tá? Mas este inseto, ele não é um mosquito. Beleza? Então a número 1 para mim tá falsa, porque falou que o barbeiro é um mosquito e o barbeiro não é um mosquito, tá? Então eu vou marcar aqui a número 1. Legal? Número 2. Entre os principais micro-organismos patogênicos transmitidos pelos mosquitos estão os vírus, as bactérias, até aí legal,
E alga. Peraí. Você já viu alguma doença causada por alga? Você já viu algum mosquito transmitindo alga para alguém? Então não tem jeito, filho. Ah, lembra, é ciência da natureza. Não tem sentido. Beleza? Então a número 2 aqui também está falsa. Belezinha? Vamos lá. Número 3. O mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela, é o vetor é transmissor, tá? De diversas doenças, como a febre amarela urbana, legal, como a chikungunya, ótimo, como a dengue, beleza, e a amebíase. Amebíase não. Amebíase não. É febre amarela, chikungunya, dengue e zika, tá? Então a número 3 também é errada. Com isso, eu nem preciso ler as outras, que a resposta já apareceu aqui para mim. São falsas 1, 2 e 3. Beleza? Ó, próxima aí para gente, tá? Outra do Colui. O texto base era muito grande, eu acabei tirando o texto base e vim para cá, porque é importante a gente falar de soro e vacina, tá? Essa questão, na opinião de vários professores de biologia, foi uma das questões mais difíceis que o Coluni já cobrou. Então vamos lá dar uma olhada nela aqui. Fala o seguinte: de acordo com o texto 1, 2 e 3, e com os conhecimentos sobre vacina, é incorreto. Então ele quer o que é incorreto. Cara, essa questão tem um nível muito alto, tá? Então eu vou discuti-la bem com vocês aqui, para a gente falar tudo a respeito de vacina, para não ficar dúvida nenhuma. Então vamos lá. Primeira letrinha. Quando a vacina é introduzida no corpo humano, o sistema imunológico inicia a produção de anticorpos. Galera, legal. É isso que a vacina deve fazer. A vacina tem que estimular o indivíduo a produzir os próprios anticorpos. Tá legal? Produzindo anticorpos contra o antígeno, beleza? Antígeno é o corpo estranho, é o vírus, é a bactéria, é o protozoário. E ao final da resposta imunológica, são geradas células de memória. Ótimo! Esse é o princípio da vacina. Faz o corpo produzir os próprios anticorpos e gerar células de memória, que responderão rapidamente caso ocorra novo contato. Cara, a letra A é excelente. A letra A resumiu o que uma vacina deve fazer, tá? Então, assim, 10 bilhões de pontos para a letra A. Excelente letra A. Letra B, vamos lá dar uma olhada. Letra A, legal. Eu quero a incorreta letra A. Letra A está super certa, está mais do que certa. Letra B, a contribuição das vacinas no controle e até mesmo na erradicação de várias doenças. Tio Igor, vacinas podem erradicar doença? Cara, vacina erradica doença. A varíola foi erradicada com vacina. Aqui no Brasil, o sarampo, a coqueluche, são doenças que foram erradicadas com vacina, mas nos últimos anos a gente tem aí forte influência de um movimento anti-vacina, tá? As mães estão deixando de vacinar os filhos por conta de fake news e outras coisas, e essas doenças retornaram. Então, ou seja, a gente tinha erradicado através da vacinação e por falta de vacinação elas estão voltando. Então, vacinas sim erradicam doenças, tá? Então, serve para controle, serve para erradicação. Pode ocorrer de diversas formas. Por exemplo, evitando o desenvolvimento da doença ou a gravidade dela. Legal. A vacina vai fazer com que você não tenha sintoma, não desenvolva a doença, ou que você tenha sintomas mais leves, que você não corra risco de vida. A vacina do Covid é assim. A vacina do Covid não impede que você pegue Covid, tá? Impede que você desenvolva sintomas graves. Ela está ali para isso, beleza? Tranquilo? Então, letra B para mim também está dentro do padrão. Letra C. No controle de muitas doenças, deve-se somar ao desenvolvimento das vacinas e a sua ampla aplicação o conhecimento, o acesso a outros métodos de prevenção e de tratamento. Ótimo, excelente. Vamos pegar a dengue, por exemplo. Além da vacina da dengue, eu tenho que ter uso de inseticida, repelente, tela em porta e janela, não deixar água acumulada. Eu tenho outros métodos para ajudar a prevenir, para ajudar a controlar. Então, a letra C, para mim, está dentro do padrão. Ou seja, a resposta para nós aqui já é a letra D de doidinho, tá? Vamos lá ver o que tem de erro, cara. Eu achei essa questão muito difícil. Então, vou tentar te explicar aqui, porque ela é complexa, tá? As vacinas, produzidas ou não por meio da engenharia genética, tio Igor,
Tem vacina produzida por meio da engenharia genética? Tem. Vacina da Covid, que é uma vacina que utiliza RNA mensageiro do vírus, é produzida por engenharia genética. Tá? Podem prevenir ou impedir o contágio. Ó, poder pode. Mas se a gente pegar a vacina da Covid, que é produzida aí por engenharia genética, ela não impede o contágio. Você pega Covid, você só não desenvolve sintoma grave, tá? Por causadores de uma doença e a transmissão deles entre os membros. Olha, a vacina, ela não tem a função de impedir a transmissão. Você pode tomar uma vacina, pegar a doença e transmitir. E aí o indivíduo que pegou a doença de você, se não tiver vacinado, tem sintoma grave. Por isso que a gente precisa que as campanhas de vacinação atinjam 95%, 98%. Tem vacina com mais de 100% aqui no Brasil, né? Parece até loucura, mas é. Tem vacina com cento e tantos por cento de aplicação. Isso é o que a gente precisa. Por quê? Porque o indivíduo, ele pode pegar e ele pode transmitir. Se ele transmitir para alguém que não está vacinado, aquela pessoa não vacinada pode ter complicação. Com todo mundo vacinado, a chance de alguém ter alguma complicação, de uma transmissão direta prejudicar algum indivíduo, desse indivíduo precisar ir ao socorro médico, desse indivíduo vir a óbito, é muito menor, tá? Então, por isso, o gabarito letra D, ela é incorreta, mas uma questão de nível bem alto envolvendo vacina, então abre o olho aí com vacina, tá? Galerinha, mudando da água para o vinho, vamos pegar o próximo tema, que é botânica. Botânica cai com padrão, grupos vegetais. Então, é importante que a gente tenha em mente, primeiro, as principais características dos vegetais. Tá? Vegetais são organismos eucariotos. Se você olhar aqui na celulinha vegetal, tá? A gente vai encontrar um núcleo. Então, ela é uma célula eucariota, ela tem núcleo. Vegetais são organismos pluricelulares com mais de uma célula. Todo vegetal é um autótrofo, produz o próprio alimento por fotossíntese, que é realizada nesta organela conhecida como cloroplasto, que tem essa cor verdinha por causa da clorofila, que é o pigmento responsável pela absorção da energia luminosa, né, para a produção de glicose. As células dos vegetais têm um reforço, tá, conhecido como parede celular, que é composta por celulose. Vegetais, quando tem glicose sobrando, quando tem energia sobrando, armazenam ela na forma de amido, que fica lá na raiz ou no caule de alguns vegetais, tá? E aí vem detalhes técnicos que a gente tem que prestar atenção. Até aqui, e se você pegar essa última característica aqui embaixo, que eu já falo dela, tá? Algas e plantas são iguais. Até aí, se você pegar aquilo que está ali amarelinho, lá embaixo também, tá? Algas e plantas têm tudo igual, tudo igualzinho. Tio Ico, por que alga não é planta? Por conta dessas duas características que vão aparecer aí dentro do quadradinho amarelo. Essas duas características dentro do quadradinho amarelo diferenciam algas de plantas, ou plantas de algas, melhor dizendo, tá? Plantas têm tecidos verdadeiros, que algas não têm, e nas plantas o embrião ele fica protegido dentro do aparelho feminino, tá? Diferente da alga, em que o embrião fica no ambiente, na água, tá? Aqui não, o embrião é protegido pelo aparelho feminino, beleza? Então, essas características caem em prova. Agora, foco total aqui. Plantas têm um ciclo de vida que a gente chama de alternância de geração, ou esse nome que está aparecendo aí para você. Não precisa saber este ciclo ao pé da letra. Mas eu preciso que você tenha noção de uma coisa aqui, porque lembra que o Colune explora grupos vegetais. O Colune, nos últimos 6 anos, cobrou aqui, ó, olhando minha colinha, 3 questões sobre grupos vegetais, polinização e grupos vegetais, tá? Então, vamos lá. Eu preciso que você entenda o seguinte. No ciclo de vida das plantas, elas passam por 2 fases. Uma fase chamada de gametófito, que obviamente é responsável pela produção de gameta, e uma fase chamada de esporófito, que, como o nome já sugere, é responsável pela produção de esporo. O primeiro grupo de planta chama-se briófitas. São plantas muito pequenas, primitivas, com alta dependência da água, tá? Encontradas somente em local úmido e sombreado, plantinhas pequenininhas, chegam no máximo a 20 centímetros. Briófita é o único dos grupos vegetais em que, na maior parte da vida, a planta fica na fase de gametófito.
Em qualquer um dos outros grupos, a fase predominante é a fase de esporófito. Então, isso é importante você lembrar para a prova, tá? Briófitas têm gametófito dominante, todos os outros grupos têm esporófito dominante. Beleza? Tranquilo? Visto isso, vamos dar uma olhada nessa questão aqui, que é de 2024, do ano retrasado. Vamos lá, eu vou para o comando, tá? Sobre as angiospermas, angiosperma é o grupo mais desenvolvido de planta. É incorreto afirmar que... Então, vamos lá. Angiospermas apresentam ciclo de vida com 2 gerações. Todas as plantas apresentam ciclo de vida com 2 gerações, gametófito e esporófito, beleza? Todas apresentam. Isso não é angiosperma, isso é briófito, pteridófito, gimnosperma e angiosperma. Sendo o gametófito a planta que produz flores. Espera aí, vamos lembrar o seguinte. Eu te falei que em briófita, o gametófito é dominante. Em qualquer outra planta, o esporófito é a fase dominante. Portanto, nas angiospermas, a fase dominante é o esporófito. Como ele é a fase dominante, ele é quem vai ter raiz, ele é quem vai ter caule, ele é quem vai ter folha, ele é quem vai desenvolver, melhor dizendo, raiz, ele é quem vai desenvolver o caule, a folha, a flor, fruto, tá? Essas estruturas que a gente chama de órgãos vegetais, raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, se desenvolvem no esporófito, tá? Portanto, ó, isso aqui está fora, tá? Gabaritinho aí, já é letra A. Legal? Vamos lá dar uma olhada nisso aqui, que cai pra caramba, que é o cladograma vegetal. Presta atenção. Acredita-se que todas as plantas vieram das algas verdes. Joia? Algas verdes são os prováveis ancestrais aqui das plantas do planeta. Essas algas, elas apresentam, tá? De diferente para as briófitas, que é o nosso primeiro grupo de planta, essas 2 características que a gente já discutiu. O que briófita tem que algas não têm? Tecido verdadeiro e o embrião protegido, tá? Lembrando que briófita, que está aqui do ladinho, ó, é musgo, planta de pequeno porte, cresce em local úmido sombreado e tem o gametófito como fase dominante. Segundo grupo de plantas surgir é o grupo das pteridófitas, representadas aqui pela samambaia. O que as pteridófitas têm que as briófitas não têm? Elas, pela primeira vez, têm vasos condutores de seiva, xilema e floema, e é por isso que as pteridófitas ficam maiores. Briófita não consegue crescer muito devido à ausência de vaso condutor, tá? As pteridófitas, olha só, pela primeira vez tem órgão verdadeiro. Briófita não tem raiz, briófita não tem caule, briófita não tem folha, tá? Primeira vez que a gente vai ver raiz, caule e folha aqui na samambaia, aqui na pteridófita. E lembra que, daqui para frente, todo mundo tem o esporófito como a fase dominante, tá? E a gente classifica briófita e pteridófita como vegetais inferiores. Tio Igor, por que eles são vegetais inferiores? Porque elas dependem da água para reprodução. Então, os vegetais aí que dependem da água para reproduzir são chamados de inferiores, tá? Terceiro grupo, grupo das gimnospermas, representadas aqui embaixo pelo pinheiro do Paraná ou araucária, tá? E por todos os pinheiros do planeta. O que essa galera traz de novidade? O que está no nome delas aqui, ó? A palavrinha esperma significa semente, tá? Então, são as primeiras plantas a apresentar semente. Só que essa semente é nua. A palavra gimno significa nua. Ou seja, não tem um fruto envolvendo a semente. Só desenvolve a semente, mas não desenvolve fruto, tá? E elas vão apresentar o grão de pólen e o tubo polínico. Grão de pólen e tubo polínico trazem uma novidade importantíssima aqui, que é a independência da água para a reprodução. Então, o primeiro grupo de planta considerado a dominar completamente o ambiente terrestre é a gimnosperma, tá legal? Com a presença do grão de pólen e do tubo polínico, que tiram a dependência da água para a reprodução. E aí a gente fecha com angiospermas, representadas aqui pela orquídea, que são as plantas que vão apresentar flor e vão apresentar fruto. Tio Igor, importância da flor e importância do fruto. A flor atrai polinizadores. O pinheiro aqui, ó, as gimnospermas aqui, são polinizadas pelo vento.
O vento não é garantida a polinização, o vento nem sempre sopra pro lado que a planta quer, tá? Mas uma plantinha com flor, a abelha, a borboleta, o morcego, o beija-flor, ele visita várias flores ao longo do dia, então isso garante a polinização, tá? Então a flor é um atrativo para polinizadores, enquanto o fruto, ele tem como função proteger, nutrir a semente e atrair animais que ao comerem um fruto depois dispersam a semente aí, mata fora, espalhando o vegetal pelo ambiente. Beleza? Vamos dar uma olhada numa questão aí. Ah, e ó, antes que eu esqueça. Gimnosperma e angiosperma, por não dependerem mais da água para reprodução, por terem grão de pólen e tubo polínico, são superiores, tá? Vamos lá para uma questãozinha aí envolvendo isso. Olha que questão legal de 2020, ó. VOF, tá? Atribua V para verdadeiro, F para falsa. Então vamos ao que interessa. Ele quer saber quais combinações podem ser encontradas em plantas. Então, que combinação que é uma combinação válida e que combinação aí que não é válida. Então, primeira combinação, planta vascular com gametófito sendo a fase duradoura. O que é uma planta vascular? É uma planta que tem vaso condutor. Qual o primeiro grupo de planta a ter vaso condutor? Pteridófita. Então, quem tem? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? Briófita não tem. E briófita é a única planta em que o gametófito é a fase duradoura. Portanto, não existe planta vascular com gametófito duradouro. A primeira aqui é falsa. Joia? Segunda, vasculares com vaso condutor. Esporófito, fase duradoura. Beleza. Aí eu tenho pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Presença de semente e de fruto. Opa, isso é angiosperma, essa aqui é válida, Vzinho. Então é um F e o V, tá? Já que é um F e um V, já encontramos a resposta, ó. O resto é só seguir, tá? Avascular, sem vaso condutor. Gametófito, fase duradoura. Briófita, não tem vaso condutor. Gametófito com fase duradoura. E briófita não tem semente, não tem fruto, não tem raiz, não tem caule, não tem folha, tá? Para mim tá tudo legal. Terceira aqui, verdadeira também. Avasculares, com esporófito duradouro. Isso não existe, tá? Isso não existe. A vascular é só briófita e ela é o gametófito, a fase dominante. Então é falso. E a última, verdadeira. Vascular, com esporófito dominante, ausência de semente de fruto, estamos falando de uma pteridófita, de uma samambaia. Questãozinha excelente aí de 2020. Show, povo! E agora, presta atenção. Agora eu vou dar um bônus para vocês aqui. Bônusinho. Olha que conteúdo que eu trouxe para vocês aqui, bem rapidão, tá? Não vou me alongar, não. Fisiologia é outro tópico que cai muito. E aí nós temos dois sistemas que ainda não apareceram, lembrando que fisiologia e histologia caem e caem sempre em tecidos diferentes, que ainda não caíram, sistemas diferentes que ainda não caíram. Quais sistemas não caíram? O digestório e o respiratório, tá? Então, nesse slide tem um resumão do sistema digestório, que eu estou deixando aqui para vocês. Foquem nisso aqui, tá? Na digestão mecânica que acontece na boca e nas enzimas, principalmente nessa amilase salivar, que digere lá inicialmente o amido na saliva, nessa enzima aqui chamada pepsina, presente no estômago, que faz digestão de proteína, e aqui embaixo, na lactase, tá? Que está envolvida aí com intolerância à lactose, né? Com casos que a gente vê cada vez mais frequentes, tá? Outro destaque que eu vou dar para você é para esse suco digestivo chamado bile. Bile que é produzida no fígado, armazenada na vesícula, e ela não digere nada, mas ela atua como se fosse um detergente. Ela tem função emulsificante, separa a molécula de gordura, facilita a digestão de gordura, mas ela mesmo não digere nada, tá? Então, vou deixar de brinde aí o sistema digestório. Outro sistema que eu vou deixar de brinde para você é o respiratório, que também não veio. E o que o Colune pode explorar da fisiologia do sistema respiratório? Principalmente os movimentos de inspiração e expiração. Tá? Lembrando que ambos dependem do músculo diafragma. A inspiração acontece quando ele contrai, a expiração quando ele relaxa, tá? E aí, dê uma olhada, dê uma passada de olho, tá? Não vou me alongar aqui,
até porque a gente está batendo aí já quase o tempo da aula, e eu quero pegar com vocês o que a galera mais pede nas aulas de revisional e o que eu acho que pode ser um coringa esse ano, tá? Que é isso aqui. Eu tenho certeza que tinha muita gente aguardando esse tópico na aula, e o tio Igor não é bobo, né? A gente põe a cerejinha do bolo no final, tá? Genética tem muito tempo que não cai. Tem pelo menos aí uns 7 anos que a genética não aparece na prova do Colune. Para mim, a questão coringa desse ano é ecologia, tá? Então, desequilíbrios, ciclos, tarana, mas ecologia é um conteúdo muito tranquilo, muito fácil. Desequilíbrios ambientais, então, aquecimento global, efeito estufa, né? Isso é muito tranquilo de dominar, tá? Se aparecer, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês se dedicou o ano inteiro, que estudou o ano inteiro, que fez um cursinho, arrebenta a questão de ecologia com muita facilidade. E o outro coringuinha, que está sumido há muito tempo, e que se cair dá trabalho, porque ele é complicado, é a genética. Então eu trouxe para você aqui 3 das 4 últimas questões que caíram na prova do Colune. E eu separei aqui, deixa eu pegar a minha cola, para não ser injusto, olha só, são 4 questões, tá? Do meu material, o material que eu trabalho aqui no meu cursinho. Uma questão caiu em 2011, olha, 4 questões nos últimos 14 anos, desde que eu trabalho Colune, hein? Uma questão caiu em 2011, a outra questão caiu em 2012. Depois a gente teve uma questão, vamos pegar aqui, em 2016, e a última vez que a genética caiu na prova do Colune, a última vez que ela caiu na prova do Colune foi em 2019. Então tem pelo menos uns 6, 7 anos que genética não cai. Ela pode ser uma coringuinha na sua prova, tá? E aí eu vou te dar hoje aqui, através de resolução de exercício, eu sei que você estava esperando, uma noção de genética, beleza? Então vamos pegar exercícios aqui para dar uma resolvida. Eu vou trocar agora o mouse pela caneta, tá? Então, vamos trocar aqui, deixa eu tirar o ponteiro, vou colocar aqui a setinha, tá? E aí eu vou trocar, vou pegar aqui a minha canetinha, a gente vai para a lousa, se for preciso aí eu faço, tá? Então, olha só, peguei a questão aqui de 2019, para a gente dar uma trocada de ideia nela, tá? Então, vamos lá comentar sobre. Primeiro, vamos para o comando. Ó, o comando fala o seguinte, deixa eu pegar aqui. Sobre esse heredograma, deixa eu voltar aqui. Sobre esse heredograma, opa, minha canetinha está dando uma falhada aqui, deixa eu ver se ela vai agora. Foi ainda não, não foi ainda não. Ó, peraí, vamos corrigir. Ah, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se a minha caneta configura. Se ela não configurar, a gente usa de maneira diferente, tá? Não está configurando muito, não. Está meio fora de... Estava funcionando até agora, mas é assim, né? Quando a gente quer, não vai, tá? Ela está funcionando como um mouse. Então, vamos voltar. Vamos no mousezinho aqui mesmo, ó. Vou me virar com o mouse, tá? Caneta. Pronto. Agora vai. Agora vai. Então, vamos lá. Sobre o heredograma que está aparecendo aí para gente, assinale a afirmativa correta. Beleza. Então, vamos dar uma olhada no heredograma. Heredograma é um esqueminha que está aqui do lado, tá? No heredograma, quadrado representa sexo masculino, bolinha representa sexo feminino, e sempre que a gente tiver um traço assim, tá? A gente tem a formação de um casal. Se deste traço partir uma linha, nós temos filhos deste casal. Antes da gente começar a resolver a questão, é muito importante que a gente tenha uma noção a respeito da primeira lei de Mendel. A base da genética é a primeira lei de Mendel. A lei de Mendel fala que a gente tem um par de genes definindo cada característica. Esse par de genes geralmente tem um gene dominante, representado pela letra maiúscula. Então, aqui a gente vai encontrar o gene chamado de dominante, e um gene recessivo, tá? Que a gente indica pela letrinha minúscula. Vamos colocar aqui o genezinho recessivo,
ok? E aí, de acordo com isso, os indivíduos podem apresentar, já que a gente tem um par, 3 padrões diferentes. Eles podem ter os 2 genes iguais e dominantes, a gente chama de homozigoto dominante. Eles podem ter os 2 genes iguais e recessivo, a gente chama de homozigoto recessivo, tá? Então, nesse caso aqui, são os homozigotos. Ou ele pode ter um dominante e um recessivo, e aí a gente chama ele de heterozigoto. Belezinha? Tranquilão? Show de bola até aqui? Então, agora, vamos lá dar uma olhada nisso aqui, eu vou te ensinar como é que funciona, tá? Ele falou para mim, ó, vou ler agora o tópico, já vi o comando, ele quer que eu marque a correta, vamos lá. O heredograma a seguir representa uma família na qual estão indicados alelos azinho e azão para um gene, relacionado a uma doença, em que somente a mãe, olha só que dado importante, ele me fala que somente a mãe não é doente. Então, ou seja, o pai é doente, o filho que está aqui é doente, a filha é doente. Ou seja, essa doença, ela tem um caráter recessivo. Só os indivíduos homozigotos recessivos apresentam, tá? E aí ele vai me fazer uma série de afirmativas aqui que eu vou ter que ver. Olha lá. Então a gente vai analisar afirmativa por afirmativa, tá? Primeiro, a possibilidade desse casal ter uma terceira criança doente é de 50%. Bom, vamos testar isso aqui na prática, tá? Eu vou trazer aqui para baixo, olha só. Eu peguei a mãe, que está aqui, legal? E o pai trouxe para cá. Vou fazer um cruzamento simples para ver qual é a probabilidade deste casal ter um filho novamente com a doença. Como que a gente faz isso? Você vai montar o joguinho da velha, igual esse que está aparecendo aí na tela, tá? Cortar o primeiro espacinho para lembrar de não usar. E aí, a gente vai pegar aqui, ó, cada gene, cada genezinho aqui da mulher e vai colocar em um espaço aqui embaixo. Então, repara lá, ó. Peguei um gene, coloquei aqui, peguei um gene, coloquei aqui. Vou pegar agora um gene do pai e vou colocar em cada espaço aqui em cima. Então, olha lá, ó. Fiz a mesma coisa. Genes do primeiro na vertical, genes do segundo na horizontal, e aí é só voltar juntando. Olha só. Então, aqui, ó, azão com azinho, olha lá. De novo, azão com azinho. E aqui embaixo eu vou ter azinho, 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 azinho. Beleza? Ele me falou que só a mãe não é doente. Então, ou seja, eu sei que os doentes são os azinho, azinho. Qual é a chance desse casal ter uma criança, então, doente? É de duas. Duas, ó, essa e essa é de 2 em 4. 2 em 4 é a mesma coisa que 50%. Portanto, a afirmativa correta para a gente aqui já é a letrinha A. É só marcar ela e correr para o abraço. Legal? Genética não tem segredo. Se você pegar esse beabá aqui e entender como é que funciona, é uma receita de bolo, tá? É só replicar. Ó, trouxe um heredograma um pouco mais pesado, lá de 2011, para a gente dar uma olhada, e aqui eu vou te dar uma dica, eu vou te dar um macete, tá? Ele deu o heredograma, pediu para você analisar o heredograma de uma família, e ele fez algumas afirmações. Primeiro, ele não te falou se a característica é dominante, se a característica é recessiva. Olhando para o heredograma aqui, você poderia ficar perdido, tá? Porém, eu vou te dar uma dica para você matar o heredograma. Pegou um heredograma desse jeito e está em dúvida se a característica é dominante ou se a característica é recessiva, você pode usar esses macetes que estão aparecendo aqui embaixo. Olha só. Primeiro, você vai procurar um casal normal, ó, mulher normal, homem normal, tá? Tio Igor, o que é esse símbolo aí embaixo, losango? O losango significa que o sexo não importa, tá? Então você tem aqui um casal normal com uma criança afetada. O único jeito desse heredograma fechar é você considerar que os pais são heterozigotos e que a criança é recessiva. Portanto, a característica, ó, que a gente chama aqui de afetados, os afetados são os que apresentam a característica, indivíduos afetados sempre estarão coloridos. Então, a característica, ela é definida, neste caso, pelo gene recessivo.
Então, a gente tem aqui uma doença de caráter autossômico e recessivo. Tá legal? Agora, tio Igor, eu não achei esse macetinho no meu uretrograma. Aí você vai procurar o segundo macetinho que está aparecendo aqui do lado. Olha só. Você vai procurar pais afetados gerando criança normal. Se isso acontecer, o único jeito do heredograma fechar é, de novo, você considerar que os pais são heterozigotos e que a criança é recessiva. Só que presta atenção nesse segundo exemplo aqui, quem está manifestando a doença são os pais. Portanto, a doença é manifestada pelo gene dominante, os pais têm o gene dominante. Portanto, no segundo exemplo, a gente tem uma característica autossômica e dominante. Se eu trouxer isso aqui para o nosso heredograma, eu já encontro esse segundo tipo aqui, ó, eu já vou encontrar esse segundo macete aqui, ah, opa, passei sem querer. Eu já vou encontrar esse segundo macete aqui lá em cima. Olha só, eu tenho aqui casal afetado, homem, mulher, e eles estão gerando aqui embaixo duas crianças normais. Então, eu já sei, ó, já vou completar, que esse indivíduo aqui em cima é heterozigoto, essa mulher é heterozigota, que essa menina aqui é homozigota recessiva, que esse aqui é homozigoto recessivo, que esse aqui também é recessivo, tá? Opa, deixa eu colocar aqui, esse é recessivo. Esse aqui, a gente não tem como afirmar, tá? Ele pode ser azão, ou pode ser azinho. Então, a gente vai deixar aqui, ó, um azão. Deixa eu apagar aqui, que não ficou legal. A gente vai deixar aqui um azão tracinho. Eu não consigo definir muito legal esse indivíduo, tá? Agora, os daqui de baixo eu consigo. Presta atenção. Eles são doentes, então eles têm um azão. Os dois aqui de baixo. Porém, olha a mãe. A mãe é recessiva, então na mãe eles têm que ganhar um azinho. Portanto, eles são heterozigotos, com certeza. O único indivíduo que eu não consigo afirmar ele é o número 5. Tá? E olha como é que, aplicando o macetinho que eu te dei aqui, o negócio saiu como um passe de mágica. Tá? E agora vamos lá para a questão resolver aqui. Ó, primeiro, ele me falou, a anomalia é determinada por um alelo recessivo. Não, eu já sei que isso aqui é falso. Recessivo, não. A gente está vendo aqui que quem apresenta são os indivíduos que têm o gene dominante. Tá? 2. O casal 5 e 6 não poderá ter filhos normais. Eu não posso afirmar isso porque eu não conheço o indivíduo de número 5. Então, isso aqui também eu não posso afirmar. Tá? Eu vou cortar também aqui o número 2. Eu não posso falar, eu não conheço o indivíduo número 5. Eu não tenho dados para definir o indivíduo número 5. O indivíduo de número 5 é heterozigoto. De novo, eu não consigo afirmar que ele é. Portanto, a gente já tem uma resposta. Ó. Se ele quer as que são falsas, já vamos marcar aqui, tá? E vamos ver por que a 4 não é. O indivíduo 3 mostra que não se trata de herança ligada ao sexo. Se você prestou atenção na minha explicação do macetinho, eu te falei assim, a característica é autossômica recessiva. Ela é autossômica dominante. Na genética, a gente tem características que são expressas por genes presentes nos cromossomos sexuais, X e Y, e características que são expressas por genes que não são sexuais. As características presentes, ou expressas por genes, perdão, que estão presentes nos cromossomos sexuais, a gente fala que elas são ligadas ao sexo ou restritas ao sexo. Aquilo que não está nos cromossomos sexuais são autossômicas, tá? Então, esses dois macetinhos aqui só valem para genes que não estão nem no X e nem no Y. Para casos de herança sexual, esse macetinho não vale. Tio Igor, o que seria essa herança sexual? Explica para a gente. Aqui está a nossa última questão. Separei justamente uma questão sobre isso, tá? Que fala sobre hemofilia. A hemofilia está aqui embaixo, ó. Ele fala lá e fala, considere um casal normal para hemofilia. Ele dá um textinho ali explicando o que a gente acabou de falar. Eu vou jogar aqui do lado para você entender, olha só. Numa herança sexual, a gente tem que considerar que homens e mulheres têm cromossomos sexuais diferentes. Por exemplo,
A mulher, ela tem 2 cromossomos X, tá? Então, a mulher, ela é XX, beleza? A minha canetinha aqui tá doideira. Então, ó, ela é XX, joia? A gente representa o cromossomo e em cima do cromossomo o gene, beleza? A hemofilia, ela é ligada ao sexo e recessiva. Portanto, preste atenção aqui. Essa mulher é XH, XH. Ela tem um gene dominante em cada cromossomo X. Lembrando que a hemofilia é recessiva, tá? Então, ela tem um gene dominante em cada cromossomo X. Portanto, esta mulher é uma mulher normal. Tá legal? Repara que aqui ela tem um dominante e um recessivo. Portanto, ela ainda é normal, porém agora a gente fala que ela é normal e portadora do gene para hemofilia, que é o genezinho recessivo que está aparecendo aqui no cantinho, tá? Aqui embaixo a mulher tem 2 genes recessivos para hemofilia. Portanto, agora ela é uma mulher hemofílica, uma mulher doente. Beleza? Quantos cromossomos X tem um homem? Apenas um. Portanto, para o homem, ou é 8 ou é 80, olha só. Se o X do homem carregar o gene dominante, ele é um homem normal. Se o X do homem carregar o gene recessivo, ele é um homem hemofílico. Portanto, há uma chance muito maior do homem ser hemofílico do que a mulher ser hemofílica. Ou seja, essa característica não afeta da mesma forma homens e mulheres. Como ela não afeta da mesma forma homens e mulheres, ela é ligada ao sexo, tá? E de caráter recessivo, beleza? Olha o que ele me fala aqui embaixo, ó. Vamos resolver a questão, para a gente não ficar alongando demais a nossa aula. Casal normal, deixa eu apagar aqui que eu fiz bagunça. Então, a gente tem um casal normal. Este casal teve 6 crianças, 4 crianças normais e 2 hemofílicas. Olha só, se o homem é normal, o homem é assim. Agora, ele me falou que a mulher é normal, mas saiu criança hemofílica. Se a mulher é normal, mas ela tem filha hemofílica, ela pode ser assim? Normal, normal, com os 2 dominantes? Não, tá? Neste caso, a mulher tem que ser normal portadora. Eu já vou jogar aqui embaixo o nosso casal, beleza? E aí, vamos lá ver, ele quer que a gente marque aquilo que é incorreto, vamos dar uma olhada. A mãe das crianças é heterozigota para hemofilia. Ó, com certeza, tá? Com certeza é. Então, para mim, letrinha A tá legal. O gene recessivo está presente na avó paterna das crianças. Cara, eu não posso afirmar isso. A avó paterna é a avó do pai. Provavelmente a avó materna tinha e passou, mas a avó paterna, a avó do pai, não posso afirmar. Para mim, o gabarito já é letra B, mas vamos dar uma olhada nas outras, tá? As crianças do sexo feminino têm fenótipo normal. Tio Will, como é que eu vou saber? Fazendo o cruzamento. Você vai fazer o cruzamento da mesma forma que a gente faz para a lei de Mendel tradicional, para a primeira lei, tá? Então, você vai pegar o homem e colocar um em cada espaço, lembrando que junto com o cromossomo X tem que ir o gene, tá? Então, um em cada espaço, cromossomo X em cima, Y embaixo, e você vai botar um X da mulher em cada espaço, ó, tá? Então, colocou o X da mulher aqui em cada espaço, sempre carregando lá o genezinho do lado. E agora é só voltar juntando. Então, olha só. No primeiro aí eu tenho uma menina normal, no segundo, uma menina normal portadora, lá embaixo, um menino normal, e por último, um menino hemofílico. Então, olha o que ele me falou na letra C aqui. As crianças do sexo feminino têm fenótipo normal. Sim, ó. Se eu olhar as minhas 2 crianças do sexo feminino, que estão aparecendo aqui, oh Deus, e aqui, tá? Todas 2 são normais, beleza? Uma é normal, normal, outra é normal portadora, mas são normais. Letrinha C para mim está correta. Letrinha D. A probabilidade desse casal ter outra criança hemofílica é de 25%. É de 25%. Ela aqui, ó, é de 1 em 4, tá? Que aquele meninão é a única criança hemofílica que aparece ali no cruzamento. Então é de 25%, beleza?
Portanto, a incorreta está aqui na letra B. Boa, galera. Ó, de coração, espero ter ajudado, espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado, curtido, aprendido um pouquinho, tá? Eu prometi 2 presentes para vocês. O primeiro presente é o revisional de histologia, que eu vou mandar, tá? Via Laís. E o segundo presente é essa aula, que eu vou disponibilizar também em PDF, para quem quiser ler, né? Reler, para não ficar precisando abrir, né? Esperar postar no YouTube, já vou mandar a aula hoje, vocês já vão ter ela em mãos aí. E fica aqui o meu agradecimento, tá? Eu vou parar aqui o meu compartilhamento de tela. Deixa eu sair aqui e parar o meu compartilhamento de tela. Deixa eu voltar para cá. Tá? Espero aí que vocês tenham aproveitado, aprendido, tá? Que pena que o chat estava aqui desativado, né? Que eu queria conversar com vocês, né? Ouvir as perguntas de vocês, mas que bom vocês ficaram até o final, tá? Agradeço a companhia, desejo boa sorte, calma, beleza? Ô, Letícia, valeu, querida, eu que agradeço a companhia, tá? Lilian também, muito obrigado.